Estamos de volta com Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, nesta noite, tratando sobre os tributos municipais, com o nosso convidado, o secretário municipal da Fazenda, Jerônimo Rosado de Souza Neto. E nós estávamos conversando no bloco anterior, sobre a importância do IPTU e também do ISS para o município. E falando agora sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, quais os serviços, secretário, que estariam incluídos na arrecadação desse imposto? Todos os profissionais liberais, eles devem recolher esse imposto? Todos os profissionais liberais, a diferença do profissional liberal é que ele paga por uma estimativa fixa. Você vê, o profissional liberal de nível superior, ele paga em torno de R$ 317, o de nível médio, R$ 158, e os outros profissionais que não são de nível médio, pagam R$ 105. Com relação ao ISS, ele é o carro-chefe da administração pública. A verdade é que o ISS é que compõe 90% da receita do município hoje. Você vê, em 2015 nós arrecadamos 54 milhões só de ISS. Isso é bem significativo. Todos aquelas pessoas que compram o serviço e aquelas pessoas que pagam o serviço, elas têm responsabilidade de pagar esse imposto. Nós pagamos compulsoriamente e o sujeito passivo, aquele que presta o serviço, ele repassa para o município. Nós já pagamos. Só quem não tem, que são as vedações que a lei e o Código Tributário Nacional, tanto o Código Municipal, prevê, são a questão dos serviços que são exportados para o exterior. Já que eles não são executados aqui, ele não há incidência. E aqueles serviços que são de caráter pessoal. Então, essas pessoas, eles não pagam imposto de caráter pessoal. Ou que você possa contratar alguém para pagar um serviço, para prestar um determinado serviço, e essa pessoa passa a ser funcionário da empresa, então não há característica de prestação de serviço. Uhum. Então, são os casos, os dois únicos casos que ocorre e é vedado a cobrança do ISS. E como se dá assim, o procedimento para a pessoa que queira emitir uma nota fiscal? Se for pessoa jurídica ou se for pessoa física, no caso de pessoa jurídica, ele emite tanto pela internet essa nota fiscal, que ele tem um sistema, como ele pode se dirigir à Secretaria da Fazenda, aquele contribuinte que seja pessoa jurídica que não tem inscrição dentro do município. No caso da pessoa física, ele age da mesma maneira. Ele usa o sistema que é disponível na internet para se emitir nota fiscal, e se ele não tiver nenhuma inscrição, ele vai ao município, ele vai ao atendimento e lá ele emite com todos os dados aquela nota fiscal de serviço. Então, nós temos esse serviço à disposição do contribuinte. Mas não seria no site do próprio município? No site do próprio município, Prefeitura Municipal de Mossoró.com.br. Secretário, e em relação ao fundo de participação dos municípios e também dos estados, como se dá essa arrecadação e esse repasse aos municípios e aos estados? O fundo de participação ele é repassado para os municípios no dia 10, no dia 20, no dia 30. E com relação à não segurança com que é repassado, ele se dá porque nós não temos o controle da fiscalização e o controle do recebimento desse imposto, que é constituído por imposto de renda e IPI. Então, fica o município e o Estado na dependência da informação do governo federal, no sentido de quanto vai ser repassado, tanto para o Estado e para os municípios. Então, é uma dependência que deixa uma certa insegurança nas gestões, tanto municipais como estadual. Ou seja, não tem então a previsão de quanto vão receber. Exatamente. Isso é uma situação delicadíssima, porque não dá e não tem como você fazer planejamento do que você não sabe o que vai receber. Então, é muito complexa a situação. Mas isso nós estamos sempre tentando nos adaptar a cada situação e a cada mês. Por isso que eu digo que quando se fala em gestão pública, o planejamento ele é feito diário e semanal. Porque não tem como você fazer a longo prazo. E é fundamental. E é fundamental. E os órgãos de arrecadação fiscalizam a aplicação desses recursos ou fica a cargo de outros órgãos da administração pública? Na verdade, a Secretaria da Fazenda ela é responsável pela captação de recursos e pela fiscalização e a cobrança dos impostos. Cada secretaria, tanto a Saúde como a Secretaria da Educação, existe o seu planejamento, existe o seu controle interno. E o município também existe a Secretaria de Planejamento, que faz todo o planejamento e faz com que esses recursos eles sejam direcionados de acordo com a necessidade de cada
secretaria. Então, não compete à Fazenda fazer a administração desse recurso e tampouco fiscalizar o emprego desse recurso. Na verdade, a sociedade é quem deve fazer esse papel, fiscalizar o emprego desse recurso. Está antenada, está observando o que está sendo arrecadado, em que está sendo gasto e como está sendo gasto. Cabe, na verdade, é a sociedade, que é representada pelos seus vereadores, que é o órgão competente para fiscalizar o emprego e o gasto dos recursos que são levantados, que são recebidos pelo município. Na atividade do executivo, A atividade do executivo. Bom, secretário, o senhor falou sobre a contribuição de melhoria, né, que apesar de previsto constitucionalmente não está sendo cobrada ainda pelo município, e disse que estão trabalhando nesse aspecto. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa contribuição. A contribuição de melhoria, ela ocorre quando há uma valorização do imóvel em determinado local. Se nós voltarmos ao tempo, e há 20 anos atrás, que na verdade vocês não eram nascidas ainda, o bairro Nova Betânia, ele não tinha o valor, o metro quadrado, que tem hoje. Então foram feitas melhorias, como calçamento, como asfalto, praça, e isso fez com que o metro quadrado ele tivesse um aumento bem significativo. E também o tipo de construção que está se fazendo em cada espaço, em cada território do município. Diversas empresas, lojas chegaram ali naquela região. O que faz com que a contribuição de melhoria ela seja cobrada é aquilo que o município investe em determinado local. As melhorias. Que gerou a valorização da área. Gerou a valorização. Um bairro que tem sistema de esgoto, que tem um atendimento de água potável, que tem escola, que tem posto de saúde, que tem UBS, que tem toda uma estrutura colocada à sua disposição, esse bairro ele é favorecido. Então o município pode sim fazer essa cobrança pelo aquilo que ele investiu. Um exemplo bem prático são as construções de praças. Que se constrói uma praça e aquele local que tem aquela praça, aquelas casas, aqueles imóveis, eles são valorizados em virtude do espaço que é privilegiado, que é uma praça com toda aquela arborização e com área de lazer. Então isso que constitui a principal base de cálculo, eu posso dizer, para se cobrar a contribuição de melhoria. A gente vê que a construção civil está em alta aqui na cidade, diversos condomínios sendo construídos e alguns deles ainda ao redor não tem o calçamento, né? E a gente percebe que aos poucos já estão sendo feitas toda essa questão do calçamento dessas áreas. E isso não deixa de valorizar o imóvel, né? Com toda certeza. Quando se vai construir um determinado imóvel para ser colocado à disposição da sociedade, é necessário que tenha essa estrutura do calçamento, do saneamento básico e dos serviços que são oferecidos pelo município à disposição daquele cidadão. Quando isso acontece, o município ele tem o direito, ele pode fazer. Pode cobrar essa contribuição. Seria um percentual diferenciado da alíquota que é cobrada do IPTU, que é de 2% e de 1%. Aí, no caso, essa contribuição aí, ela seria por tempo indeterminado ou seria por algum período? Isso deve ser estabelecido por lei. Deve ser estudado e analisado o efeito que aquele investimento ele se deu naquela localidade e que essa avaliação tem que ser feita anual. Como também que chama-se o imposto progressivo, o IPTU progressivo. Se você tem um terreno, isso olhando do lado negativo da conta, um terreno que ele está numa área urbana e ele não é edificado, o município pode também estabelecer um percentual diferenciado. Hoje o município estabelece um percentual de 4% para aquela área que não é urbanizada. Do mesmo jeito, aquela área que foi valorizada, o município pode estabelecer por um determinado tempo, até que possa suprir o gasto e o investimento que foi feito naquela área. Na verdade, o Estado ele tem um papel de levar ao cidadão um serviço e a qualidade do serviço. Mas o cidadão, de uma certa maneira, ele retorna para o Estado. Essa troca existe. Tem que ter existe a contrapartida, existe a compulsoriedade de se pagar o imposto. Duas coisas que você não foge. Pagar imposto e saber que o dia do juízo final vai chegar. Certeza. Duas coisas que você deve saber. Mudando até um pouquinho de assunto, secretário. No caso do contribuinte, né, que foi aí cobrado por um determinado imposto, né, tributo, quais os meios que ele pode se valer junto à Fazenda do município para ser revisto
essa suposta cobrança indevida? O princípio da defesa do contraditório é um princípio que está na Constituição Federal. Se o cidadão ele se sentir prejudicado, ele pode buscar administrativamente junto à Secretaria da Fazenda, ele formula um requerimento, ou não precisa ser uma petição, formula um requerimento, junta todos os dados necessários como um processo comum, argumentando do que foi feito e que ele acredita que é indevido a cobrança. O município vai direcionar esse processo para o setor competente, o setor de cadastro, se for o caso, o setor de IPTU, se for o caso, o setor de ISS, que é formado por um quadro de auditores fiscais. É setoriado, né? É setoriado. E cada um responde por cada tipo de serviço, ou cada tipo de imposto, seja ele taxa, e daí iniciado um processo que pode chegar até o Tribunal Administrativo de Tributos Municipais. Que seria o órgão superior. Um órgão superior. Colegiado. Um órgão recursal, um colegiado, que é formado pela OAB e é formado pela ASIM, Associação Comercial e Industrial de Mossoró, e por funcionários que são auditores fiscais, bem capacitados, com conhecimento jurídico, com formação jurídica, que vão, técnico, né, que vão analisar aquele pedido já em segundo grau, para que possa resolver a celeuma entre o contribuinte e a administração pública. E falando então nos servidores, quais seriam então os servidores responsáveis por essa arrecadação do município? Nós hoje temos um corpo de servidores do setor de cadastro, que são os setores, né? Aí tem o setor de cadastro imobiliário, o setor de cadastro imobiliário, e tem o quadro, um corpo que é efetivo de funcionários, que são os auditores fiscais, que são responsáveis pelo lançamento dos impostos. E são fiscalizados e estão sempre à frente da cobrança e de todo o processo, até o processo de consulta, de parecer, de contestação ou de defesa que possa ser feito pelo contribuinte. Também. E, secretário, falando um pouco das multas de trânsito, né, que são um pesadelo dos motoristas, ultimamente aqui em Mossoró, viu? Até eu, secretário, caí nisso. Eu também fui multado. Mas, com relação às multas, elas têm natureza tributária? Qual a natureza da multa de trânsito? A multa de trânsito não tem natureza tributária, ela é penalidade. Existe duas situações no município. Primeiro é a CIP, a Contribuição de Iluminação Pública, que é uma lei extravagante, ela não tem natureza tributária e nem está no Código Tributário, ela é cobrada pela iluminação pública, e tem as multas de trânsito, que tem um setor próprio, que era a Secretaria de Trânsito do município, e agora está dentro da Secretaria de Infraestrutura, e forma uma grande secretaria. E as multas de trânsito, ela tem força de sanção, de penalidade. Por então, isso não ser tributo, né? Não ser tributo. E com relação à questão orçamentária, como é que elas entram no orçamento do município? Ela entra como receita corrente, como receita do município. Ela tem uma conta própria, como multa de trânsito, como tem uma conta própria o ISS, como tem uma conta própria o IPTU. E entra dentro do orçamento e dentro da contabilidade pública nesse sentido. Secretário, em relação às taxas cobradas pelo município, a gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre quais são as taxas cobradas. Nós temos a taxa de localização, nós temos a taxa de localização, a de funcionamento, que é conhecido alvará, a instituição cobrada junto. Dos estabelecimentos. Dos estabelecimentos comerciais. Nós temos a taxa de coleta de lixo, nós temos a taxa de demolição e de construção, que é cobrada pela Secretaria que faz as obras e que fiscaliza as obras, que é a de infraestrutura. Nós temos as taxas tem a contribuição, né? A taxa de contribuição de melhoria, que no momento não está sendo feito essa cobrança, porque o município não instituiu, não regulamentou essa situação. Isso necessita de um estudo mais aprofundado. E nós temos as outras taxas, taxa de expediente, são taxas que são praticadas no dia a dia e na rotina da administração pública. As taxas, né, que elas têm como fato gerador uma função específica, uma atividade específica, estatal, né, e também a questão do poder de polícia, de regular o direito e a liberdade e a propriedade do indivíduo em prol da comunidade, né? E também de fiscalizar e de uma função também de prevenção, né? A taxa, ela tem, na verdade, em seu princípio, o exercício do poder de polícia.
Isso significa dizer que o município se colocar à disposição do cidadão a sua fiscalização, para que se torne a coisa que se flua normalmente e naturalmente. Secretário, nosso programa está chegando ao final, né, com a presença ilustre, mas nós queremos agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui no nosso programa. Foi muito esclarecedora, foi tão bom que passou muito rápido o programa. Então, o senhor fica à vontade para as considerações finais e esperamos trazê-lo novamente aqui quando for instituído aí esse tributo municipal para esclarecer o pessoal de casa melhor, mais esmiuçado, né, dentro da lei, né, que ainda vai ser redigida, vai ser aprovada e sancionada. Exato, eu só tenho a agradecer ao programa. Eu acho que é a maneira simples de levar a sociedade e discutir os seus direitos, realmente colocar na prática o que é cidadania. Pena que o Dr. Eval não esteja aqui presente, que ele faz com que a coisa flua com mais naturalidade e mais rápido ainda. Mas agradeço a vocês duas que sempre estão compondo esse quadro com tanta perfeição. Obrigada. Estou à disposição sempre que precisar. Obrigada. Muitíssimo obrigado e boa noite a todos. Obrigada, secretário. E o Cidadania vai para o próximo bloco, daqui a pouquinho, voltando com as dicas e informações sobre concursos públicos com o nosso professor Fábio Hunter. Então, faremos um breve intervalo e daqui a pouco o Cidadania está de volta. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos.